Adriel tem 31 anos e há 3 anos mora com Flaviana, Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Foi com alguns amigos num bar, encontrou o Júnior, que é ex-marido de Flaviana. Os dois teriam brigado, segundo testemunhas, uma confusão. Adriel ficou nervoso. Foi embora. No meio do caminho viu uma adega, parou na adega, tá lá na adega, estava se divertindo, conversando com algumas pessoas. Um motoqueiro chega encapuzado, se aproxima e atira. Adriel tenta fugir, mas foi baleado e morreu. Durante o velório, o celular do defunto lá, do Adriel, do morto, toca. Você vai entender o que aconteceu na sequência. Dona Hilda enfrenta a dor de perder o 3º filho. Eu amava ele e estou sentindo uma dor muito grande. Desta vez de uma forma misteriosa e covarde. Eu quero saber da verdade. Igual todo mundo está falando, eu quero saber da verdade. E quem está falando isso aqui é eu, e tem muita gente que está querendo saber da verdade, não é só eu, não. Adriel Laureano, de 31 anos, foi morto em frente a esta adega, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A família acredita em 2 possibilidades que levaram à morte do serralheiro. Os pais do Adriel chamaram a nossa equipe aqui na casa para tentar encontrar uma resposta. A única certeza que eles têm até agora é de que o filho não irá voltar. Mas agora a família quer saber o porquê, quer saber a verdade desse crime, o que está por trás dessa tragédia. A polícia tem 2 pontos de investigação. O primeiro deles, a participação do ex-marido da esposa do Adriel. A segunda delas, uma mensagem misteriosa que chegou no celular do Adriel enquanto o corpo dele ainda era velado. A família não sabe ao certo o que aconteceu e é por isso que quer que o Cidade Alerta mostre o caso e tente chegar a uma resposta. Estou sofrendo muito e eu amava muito meu filho. Falar a verdade, tiraram um pedaço de mim. Levaram uma parte de mim. Eu gostava muito do meu filho, amava ele. Flaviana, agora viúva de Adriel, se vê em meio a uma situação delicada. O ex-marido dela foi apontado como suspeito. A gente não está entendendo por que fizeram isso com ele. Eu queria saber, eu só quero justiça. Eu quero saber quem fez, por que fez isso com ele. Ao mesmo tempo, uma mensagem que chegou no celular de Adriel durante o velório dele deixa tudo ainda mais intrigante. São 2 linhas de investigação. Para conseguir entender o que levou a polícia até essas suspeitas, vamos contar um pouco mais sobre a vida de Adriel e o que aconteceu no dia em que ele saiu de casa para encontrar os amigos. O Adriel morou sempre nessa casa aqui com os pais, até que ele conheceu a Flaviana. Os dois começaram a namorar, no total 3 anos juntos. Só que de 2 anos pra cá, eles decidiram morar juntos. Então o Adriel saiu daqui, inclusive ele tinha um quarto aqui nos fundos, que ele ficava o tempo todo, quer dizer, sempre foi muito bem acolhido aqui pelos pais, mas decidiu morar sozinho com a Flaviana. Foi isso que aconteceu. Mesmo assim, ele vinha quase sempre aqui visitar a mãe. Muitas vezes aparecia aqui do portão fazendo uma surpresa para a dona Hilda. E ela gostava muito, porque dentro de casa com o filho, os dois conversavam, ela matava a saudade, ele contava como estava a vida, inclusive dizia que estava muito feliz. Já iria completar 1 mês que ele estava no novo trabalho. Tudo indo muito bem. A família não esperava que essa tragédia fosse acontecer. Inclusive, na sexta-feira, no dia em que ele saiu de casa para nunca mais voltar, o Adriel passou aqui na casa da mãe. Saiu do trabalho e veio direto para cá. Se trocou, conversou com ela, jantou ao lado do irmão. Estava tudo bem. Foi aqui do quintal que a Hilda deu o último abraço no filho. Ele mudou alguma coisa naquele dia. Porque é coisa que eu nunca tinha visto ele fazer, ele estava fazendo. O quê? Eu achei muito maravilhoso de ver ele e o irmão dele jantando juntos, os dois conversando. Aí ele jantou aqui em casa, jantou. Aí se arrumou, muito bem arrumado. Aí eu ainda falei para ele assim, meu filho, você está se arrumando assim tão bem arrumado, para quê? Aí ele riu só. Ele riu e saiu. Flaviana estava em casa com os filhos.
As crianças são fruto de um relacionamento anterior com o Júnior, que mais tarde seria apontado como suspeito do crime. Eu liguei para ele, inclusive de noite o meu filho viu ele. Falou assim, filho, vai para casa, que eu vou levar esfirra para nós comer. Fica lá com a tua mãe, que eu já tô indo. Aí meu filho falou para mim, eu falei assim, não, então eu peço. Aí eu liguei para ele, amor, vem para casa. Mas o menino quer esfirra. Ele falou, eu sei, amor, eu já tô subindo. Eu falei, então eu já vou pedir, porque senão fica tarde. Ele falou, tudo bem. Adriel passou a madrugada fora. Somente no dia seguinte pela manhã, a família recebeu a notícia que veio para devastar a todos. Entrou o amigo dele correndo, eu estava enjoelhada essa hora. Um amigo correndo e me viu lá orando. Aí ele me viu orando e falou, não vou falar nada não, que ela está orando. Voltou e foi lá na janela da minha filha, bateu na janela da minha filha e falou, Dani, corre, com o Adriel levou os tiros. O crime aconteceu na frente dessa adega, a 2 quarteirões da casa da mãe. Passava das 6 da manhã. O Adriel estava na frente dessa adega com mais pessoas, entre eles amigos. Cerca de 50 pessoas estavam no local naquele horário. Foi quando o homem em uma moto apareceu. Testemunhas disseram que ele veio dessa direção. Estava usando um capuz. A placa da moto estava coberta. Sem falar nada, ele parou a moto aqui na frente, sacou a arma e começou a atirar. Testemunhas contaram que foram cerca de 6 tiros. 4 deles acertaram o Adriel. 2 foram na parede. Inclusive, as marcas ainda estão aqui, ó. Uma marca aqui e a outra desse lado. Desesperado, o Adriel ainda conseguiu correr. Todas as pessoas se espalharam e ele correu nessa direção, na tentativa de se salvar, ainda com muito medo do motoqueiro, do atirador. O Adriel veio para essa direção e nisso as pessoas gritavam e também tentavam ajudá-lo. Ele ainda conseguiu correr até essa casa aqui, ó, da esquina. Vou pedir pro Cotobelo mostrar, que fica bem na frente desse poste, ó, esse sobrado. Ele conseguiu correr para cá. É a casa de um amigo dele. Naquele horário, o morador estava saindo para trabalhar. Então foi no exato momento em que ele abriu o portão aqui da garagem para sair com o carro que o Adriel chegou correndo, sem falar nada. Entrou e começou a correr pelo quintal. Ele chegou a subir ali no primeiro andar e foi exatamente lá que o Adriel morreu. Flaviana estava em casa quando recebeu a notícia. Não dá para acreditar, né? Porque ele é uma pessoa muito boa, sabe? Ele trabalhava, ele tinha uma família para cuidar, sabe? Eu não sei o que deu na cabeça dele. Ele saiu na sexta de manhã, me deu um beijo, me abraçou, falou que me amava. E saiu para trabalhar e não voltou. Todos ficaram sem entender o que havia acontecido. A única imagem que a família conseguiu foi essa, do atirador em uma moto. Porém, não foi possível identificar o suspeito. Flaviana viu que o marido mandou áudios para ela minutos antes de morrer. Neles, Adriel se refere a Júnior, o ex-marido dela. Você gosta, né, da situação, né? Tá bom, vai atrás do seu marido, que é ele que você quer, é ele que você merece. A primeira informação de uma suposta briga chegou desse bar que fica em um bairro vizinho. A família conseguiu descobrir que o Adriel esteve aqui neste bar naquela noite, horas antes do crime acontecer. Na verdade, as testemunhas contam que depois que ele saiu de casa, ele veio direto para cá. Só depois saiu daqui e foi até o local onde os disparos aconteceram. Pessoas que estavam aqui no bar estão evitando falar, parecem ter medo. Mas a família, de tanto investigar, de tanto ir atrás, descobriu que o Adriel estava com 2 pessoas naquela noite, um homem e uma mulher. A irmã conseguiu conversar com eles. Por medo, eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram que quando chegaram aqui com o Adriel, estava tudo bem. Eles ficaram na parte de dentro do bar, depois aqui do lado de fora, na calçada, conversando. A movimentação
era grande, até que um homem chegou. Esse homem, segundo esses dois amigos do Adriel, era o Júnior, o ex-marido da Flaviana. Eles contaram que o Júnior permaneceu também no mesmo local por algum tempo. Só que ele e o Adriel começaram a se estranhar. Foi o momento em que o Júnior veio até o Adriel, os dois conversaram, parece que começaram a discutir. As pessoas tentaram separar a briga. Cada um foi para um lado, mas a situação ficou muito estranha entre os dois. Foi por isso que o Adriel decidiu ir embora. Ele simplesmente se despediu dos amigos, saiu daqui e foi até o local onde mais tarde ele seria assassinado. Eu acho que não há possibilidade de ter sido ele, entendeu? Falaram sim pra mim, mas até então eu não posso falar nada porque eu não estava, eu não sei. Estava em casa dormindo com meus filhos e chegaram pra mim e falaram, mas no meu conceito eu tenho certeza que não foi ele. O único suspeito que tá é o ex-marido dela, né? Eu não tenho mais nada a falar, porque é o pessoal que estão falando, não sou eu. Ligamos para o Júnior. Ele explicou o que aconteceu naquela noite. Não aconteceu não. Estão inventando essa história aí. Eu tô correndo atrás da filmagem lá de tudo. Eu quero comprovar que eu e ele nem se falamos, a gente nem conversa. Depois que eu e ela terminamos e ela já tem um relacionamento com ele, eu nunca conversei com ele, eu nunca falei com ele. E a gente se vê em qualquer lugar, a gente se vê, a gente nem se fala. Estão falando isso aí que eu e ele brigamos lá e isso não existe. O bar é cercado por câmeras de segurança. A polícia deve solicitar as imagens para comprovar se houve ou não uma briga naquela madrugada. Ele falou assim que estão falando que eu falei que era tava. Não, realmente ele estava no Egito, que me falaram que ele estava no Egito, mas eu não falei em hipótese alguma que foi ele que fez, entendeu? Então eu peguei e falei para ele que eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava no local. Mas assim, pelo que eu conheço, ele não teria essa coragem, uma que o nosso filho amava o Adriel demais, ele sabia o carinho que tinha um pelo outro. Essa coragem ele não teria. Os dois podiam sim ter conversado tudo no Egito, mas eu não acredito que seja isso. A outra linha de investigação aponta para essa mensagem, recebida no celular de Adriel. A imagem não é tão nítida, pois além da tela do celular estar quebrada, a família não tem a senha de acesso para desbloquear. Mas repare que uma mulher chamada Kila escreve: "Meu, B.O., mostrou minha foto para alguém?" A família deve trazer o celular do Adriel aqui na delegacia. A perícia pode tentar localizar esse contato, encontrar essa mulher e descobrir qual que era essa foto que o Adriel teria repassado e que teria causado um grande problema para ela. Isso pode ter sim algo a ver com o crime, já que o delegado não descarta uma vingança, pois muitas pessoas estavam ali no local, porém apenas o Adriel foi atingido. Todos os tiros em direção a ele. O fato também do atirador estar totalmente coberto e se preocupar até mesmo em cobrir a placa da moto leva a polícia